Fala galera, aqui é o Diogo, estamos para mais um Descomplicando a Engenharia de Software. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um componente que estou criando que se chama Socket Bare Metal, né? O repositório é público, né? Tá lá no GitHub, quem tiver interesse, assim, dá uma olhada e tal, ou até quiser ajudar, tá aberto aí, tô aberto como se diz, a propostas, né? Vamos lá. Então, a ideia desse componente é um componente socket, né, como diz aqui, para conexões HTTP focado em REST para Delphi e FPC, Filho Pascal. Pois bem, galera, a ideia surgiu de criar um componente depois que eu participei da Rinha, porque eu testei diversos componentes, né, e assim, nenhum, digamos, surtiu o efeito que eu desejava, e também eu via algumas limitações. Alguns trabalhavam de uma forma, outros trabalhavam de outra forma, então eu, eu sei lá, eu não. Nada me agradou, por assim dizer, tá? Apesar de eu trabalhar com DataSnap já desde 2014, por exemplo, lá no meu ERP, para questão da rinha, não me agradou, né? Então, inclusive o componente que melhor, vamos dizer assim, deu efeito, né? Foi o Mormot que eu fiz em Free Pascal usando o Lazarus, né? Pois bem, galera, então é basicamente isso, né? Aqui tem um texto, um resumo, né, do que é, né? A ideia é que eu libere esse componente pronto até o primeiro semestre de 2026, porque primeiro semestre de 2026, para participar da próxima rinha, se tiver. E se não tiver rinha, quem sabe esse componente pode ser, inclusive, um componente usado comercialmente, né? Por que não, né? O pessoal poder usar isso nas suas aplicações, né? Ainda mais que eu vou deixar ele compatível, a ideia é ele estar compatível tanto para quem trabalha com Delphi Windows, compilando para Windows ou compilando para Linux, né? Ou para quem trabalha diretamente no Linux, lá com Free Pascal, também ter essa compatibilidade. Então, seria um componente bem versátil, por assim dizer, tá? Aqui tem algumas coisas, até está desatualizado o texto. Eu tenho feito um trabalho de formiguinha, né? Se observarmos aqui, ó, faz 2 semanas a última vez que eu mexi. Até tô um pouco triste, devia já ter trabalhado mais um pouco, mas não tive tempo, infelizmente. Eu só tenho tirado um tempo de final de semana nisso aqui. E é isso, galera. Agora eu vou mostrar um pouco do que eu tenho usado lá para desenvolver, como é que eu estou construindo, enfim, até pode servir de alguns insights aí para pessoal que às vezes não sabe como criar uma aplicação do zero, um componente ou algo assim, independente da linguagem que for, tá? Bom, antes de mais nada, né, pessoal, se inscreve no canal, não cai o dedo, né? Vamos ser coerentes aqui, o dedo não vai cair por você dar o like e se inscreva no canal, tá? Isso ajuda, incentiva a gente a continuar o trabalho lá de estar dispondo do nosso tempo para publicar vídeo, conteúdo, e movimentar a comunidade. Enfim, bora pro que interessa. Eu vou acessar aqui o meu remoto, né, que é onde eu tenho Delphi lá na empresa, né. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre o componente. A pasta do componente em si, deixa eu abrir aqui. Projetos, Socket Bare Metal, ela se divide basicamente em duas pastas. SRC é o fonte, tá? E testes é a aplicação de teste. No momento, o fonte está só compatível com VCL. Inclusive, o teste construí em VCL. Por quê? Porque é mais fácil para testar em Delphi. Então, o primeiro que vai ficar pronto vai ser 100% em VCL. Terminei a questão do VCL, eu vou deixar ele pronto compilando para Linux pelo Delphi. E terminando a versão de Linux para o Delphi, eu vou para a versão Free Pascal, tá? Então vamos lá. Para testar isso aqui é só abrir a aplicação de teste. Vai ter aqui só 2 botões, não tem nada mais que isso. E dentro do iniciar aqui tem basicamente a inicialização do componente, que é o que interessa, tá? O coração do componente vai ser basicamente a questão. Deixa eu até fechar essas janelinhas aqui. O coração do componente é a questão do Pool Manager e do Listener, tá? Então, assim, ó, Pool Manager é um gerenciamento de filas, tá? Fila, workers, enfim, é tudo aqui dentro, tá, galera? E o Listener é o que vai estar escutando, né? Vai estar ouvindo e gerenciando tudo isso aí. Esse foi o principal item que eu senti falta em todos os componentes que eu testei. Todos eles não tinham uma questão clara de como funcionava o pool. O DataSnap, por exemplo, é totalmente dinâmico, né?
ele escala sozinho, faz tudo sozinho, o que acaba gerando muito processamento, muito overhead, que chama, né? Então isso é um problema. Foi a maior dificuldade que eu tive com o DataSnap na questão da RIA, pela limitação de processamento. O Indy até tem alguma coisa, mas muito fraco também nessa questão. O Marmot tem um Kiwi, tá? Tem um tamanho de fila, mas não entendi bem como é que funciona a questão dos workers. Então, eu decidi criar algo assim bem dinâmico, tá? Inclusive, muito partindo da ideia do que eu já trabalhei muito no Node, né? Trabalhando com Express. Então, também eu vou trazer conceitos do Express para dentro desse componente que eu estou desenvolvendo, tá? Então, também tem esta questão. Principalmente a parte ali, digamos, da promise, né? Poder tu, digamos assim, pegar a parte do middleware, onde tu faz vários tratamentos de segurança, etc e tal. Tudo espera uma promise, né? Tem um próximo procedimento que vai ser executado, uma próxima função, enfim, faz alguma coisinha, tudo encadeado, né? Então, basicamente essa é a filosofia que eu vou trazer para cá também. Bom, vamos lá. Então, Pool Manager. Vamos falar um pouquinho do Pool Manager, que é o principal item, tá? Tem 3 parâmetros, a princípio, nesse momento. Tamanho máximo de fila de um worker. Então, aqui, se eu no create aqui não informar nada, o default é 10. Quantidade de workers, 4. Então, quer dizer que eu vou ter... o default tá 4, né? Que eu não estou informando. Então, aqui quer dizer o quê? Que eu vou ter 4 workers, cada worker com sua fila de 10 itens no máximo, tá? E scale threshold significa o quê? É o tamanho máximo da fila para escalar automaticamente novos workers. Se este valor for maior ou igual ao max queue, não escala automaticamente, default 10. Então, por exemplo, aqui, do jeito que está aqui no default, que eu não estou informando nada, ele nunca vai escalar automaticamente. Agora, por exemplo, se eu botasse aqui no create explícito aqui, né, botasse assim, ó, que a minha fila é 10, 4 workers, e colocasse aqui 5 no scale threshold. Como é que isso aqui funcionaria? Se das minhas 4 workers, a fila nesses 4 workers tiver com 5 itens ou mais, ele vai escalar mais um worker. Então vai para 5 workers, 6 workers, 7 workers e assim por diante, tá? E isso aqui também é dinâmico, ele vai desescalar também. Conforme ele vai diminuindo, ele também vai desescalando, tá? Então tem essa possibilidade. Então tu pode trabalhar tanto com questão de fila fixa, trade counts, quantidade de workers fixos, como quantidade de workers dinâmico, né? A fila continua sendo fixa, mas daí quantidade de workers dinâmicos. Beleza, galera? Então isso aqui é uma coisa muito interessante que eu não consegui ver algo assim nos componentes nativos do Delphi, nem no que eu usei que não era nativo, como o Horse ou o Marmot, no caso do Free Pascal. Bom, e aqui inicia a escuta da porta, né? Que vai estar rodando a API, vamos assim dizer. E então aqui eu passo a porta e passo o meu Pool Manager, tá? Então ele já sabe que vai na porta 8080 vai ter aquele Pool Manager trabalhando. Beleza? Eu não criei nenhum outro parâmetro, é isso aí mesmo. Aqui talvez vai ter mais parâmetros depois, como configurações, enfim, que eu vou entrar mais à frente, vou falar um pouco. Bom, eu vou rodar aqui e vou mostrar como que isso aqui está funcionando. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou rodar ele. Iniciar. E se eu vim aqui no meu Postman e dar um send, ó, retornou 200 e done, tá? Isso aqui tá fixo, porque eu não desenvolvi ainda a questão de rotas, tá? Não desenvolvi ainda, não tem nenhuma rota lá dentro. Simplesmente estou interceptando o que está recebendo e só estou dando um retorno. Isso é um método de desenvolvimento que eu utilizo, que é o seguinte, eu tento deixar sempre funcional a aplicação, sempre funcionando, tá? Mesmo que seja com coisas fixas, né? Por quê? Porque daí eu tenho uma ideia da onde eu tenho que ou continuar trabalhando depois, ou refinar, né? Vamos assim dizer. E sempre tá rodando, sempre tá funcionando. Então fica fácil de testar do que eu simplesmente podia ser construindo tudo e aqui não tá nem compilando, rodando,
Enfim, então eu costumo trabalhar dessa forma. Vou explicar um pouquinho como é que está funcionando. Então aqui a gente tem o listener, né? Deixa eu abrir o listener aqui. Opa, tá executando, deixa eu parar de executar aqui. Nós temos o listener, nós temos o connection, deixa eu abrir todos os carinhas que temos aqui. Security, reception, todos os fontes que temos até agora. O manager, trade pool, cadê? Trade pool, tá aqui. Então é basicamente isso. Então assim, ó, nós temos o trade pool. Creio que esse cara aqui não vai ser mais mexido. É o que vai permanecer. Talvez se mexer aqui alguma coisa vai ser algo muito específico, tá? Que aqui já tá, é o controle das threads, da fila e das threads, né? Nós temos o Pool Manager, que é onde cria aquele cara lá, né? E faz alguns controles. Também provavelmente não sei se aqui ainda vai ter mexidas. Talvez sim, talvez não. Listener. Aqui é onde começa a ouvir, né? Aí inicia realmente a aplicação. Aqui eu até tenho que criar outros parâmetros, né? Tem que criar parâmetros para saber se está rodando. Até botei aqui um running aqui, mas não criei uma função que retorne se está rodando ou não. Por exemplo, é ideal às vezes ter um data e hora desde a última da última interação, enfim, né? Então tem coisas aqui vai ter bastante coisa ainda para desenvolver, tá? Também aqui tá com foco só no IPv4, né? Eu quero ver se também trabalha alguma coisa, deixar ele compatível com IPv6 também. E claro, aqui vai ter boa parte da customização relacionada à questão de Linux e FreePascal, né? Porque aqui eu tô usando a API do Windows, né? E a ideia é que ela seja compatível com Linux, né? Então isso aqui eu vou ter que mudar isso mais à frente, tá? Mas como eu disse, a minha ideia é deixar tudo funcionando em VCL. Depois que tiver pronto em VCL testado, daí sim eu parto que fica muito mais fácil, né? De partir para outra plataforma. Connection. Bom, quando alguém chama aqui deixa eu achar aqui, ó, onde é que ele fica ouvindo aqui. Aqui, ó, ADD Connection, ó. Aqui, ó, enquanto o componente está rodando, ele fica verificando se o socket tá recebendo coisas lá, né? Se alguma coisa acionar o socket, ele adiciona uma conexão, significa que tem alguém querendo comunicar, tá? Então ele adiciona uma conexão, ele cria a conexão. No connection em si é onde vai estar todo o controle, bem dizer, aqui vai crescer bastante, né? Todo o controle do meu REST em si, da parte, digamos, do motor dele, tá? Então aqui é onde a gente tem as funções de ler os dados, read data, né? Ler os dados que estão vindo, processar request, né? Onde vai ser processado minhas requisições. Obviamente isso aqui vai ser abstraído depois, né? Send data, aqui envia dados, mas não fecha o socket. Aqui envia dados e fecha o socket. Na maioria dos casos vai ser usado esse, inclusive na função aqui, send HTTP response, eu simplesmente envio a resposta e fecho o socket, né? Mas pode existir situações que eu tenho que manter o socket aberto, porque eu posso estar enviando dados muito grandes e eu tenho que, digamos, enviar todo o meu byte stream até finalizar ele. Então, isso aqui provavelmente vai ser útil, tá? Mais para frente. Bom, vamos lá. Como é que está funcionando hoje a aplicação? Bom, eu estou lá enviando, só veio um done aqui. Por quê? Porque ele está interceptando, né? E o que que acontece? Na hora que intercepta, está caindo aqui no read data. Aqui tem algumas validações, já vou explicar. Na verdade, não está caindo no read data, está caindo no process request. Está caindo nesse cara aqui, tá? Que é o quê? Esse cara está dentro lá do meu pool manager lá, tá? E está sendo desenfileirado lá da fila, né? Então, esse carinha está sendo desenfileirado lá. E quando ele é desenfileirado, é acionado esse procedimento, ele lê os dados que estão vindo, tá? E, digamos,
qual seria digamos, a prática aqui? Seria ler os dados, aqui seria ter encapsulado um procedimento anônimo, uma função anônima, que isso vai ser, digamos, sobrescrito lá na minha aplicação, né? Vai ser sobrescrito pela minha rota e tal depois, tá? É, não é tão simples assim como eu tô falando, mas é basicamente isso, tá? Então aqui basicamente eu só tô lendo os dados e tô retornando um JSON aqui e só isso, né? Então aqui, ó, já anotei, ó, futuras etapas, que seria, eu ia trabalhar agora até esse final de semana, mas não tive tempo, que seria a parte da autenticação e o roteamento mesmo, né? Fazer a parte de rotas. Bom, vamos falar um pouquinho do Read Data, que foi a última coisa que eu desenvolvi. O que é o Read Data? No momento de ler os dados, que está vindo lá da nossa requisição, a gente tem que checar algumas coisas. Tem que checar se o buffer está correto, né? É ideal verificar se a requisição é válida, tá? Aí eu criei essa Security Request Validator aqui, que é para validar requisições. Obviamente que está tudo fixo, tá? Por que está tudo fixo? Porque é aquilo que eu falei, eu primeiro vou testando com dados fixos para depois implementar e melhorar isso aqui. Então, assim, por exemplo, a requisição é válida, ele checa, por exemplo, se é algum tipo desses, né? Poderia isso aqui talvez ser diferente? Não sei, né? Talvez fixo já resolva, talvez para porque se propõe ao componente, pode continuar dessa forma, né? Então, ele verifica isso, verifica se o tamanho também está correto, né? Verifica se ela está segura, né? Enfim, tem várias questões aqui que ela verifica, tá tudo um tanto muito fixo aqui. Algumas talvez eu mantenha como estão. Outras, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é criar um outro carinha, tá? Voltar lá para o nosso teste. A ideia é criar um outro carinha aqui, talvez um F, sei lá, deixa eu botar aqui, REST-conf, algo assim, tá? Digamos que criasse aqui um SBM, que é o nome que é Socket Bare Metal que eu estou criando, né? Chamado REST-conf. Então, talvez criar algum objeto, alguma coisa, tá? Onde eu possa dizer se eu quero passar por essas validações aqui e como que eu gostaria que fossem essas validações aqui, digamos, sobrescrever elas, né? Então, essa seria uma próxima etapa, né? Deixar isso aqui na mão do desenvolvedor para ele criar. Daí provavelmente seria mais um carinha que no momento aqui, quando criasse o componente, seria passado aqui como parâmetro de configuração. Então, essa é a ideia próxima aí que eu vou desenvolver, tá? Para ficar na mão de tu poder configurar exatamente o que tu quer validar. Por exemplo, se eu fosse um caso lá de participar da rinha, eu não ia validar nada disso aqui. Nada. Por quê? Porque isso aqui vai gerar processamento desnecessário. Não precisaria. Para uma aplicação comercial do dia a dia, creio que é muito válido ter essas validações, né? Por quê? Porque a ideia de todas elas aqui é verificar se não tem injeção, se os readers estão corretos, se está seguro, enfim, uma série de coisas aqui que cada funçãozinha dessa seria proposta, né? Então, seria basicamente essa a ideia, mas fica na mão do desenvolvedor poder configurar, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar. Hoje o vídeo é para ser curto, né? Para demorar muito, né? Tá. Aqui o send HTTP também eu já abstraí, né? Até no exemplo anterior, porque eu não fiz vídeo falando do exemplo anterior, isso aqui estava em outro lugar fixo. Bom, toda a nossa resposta tá ali, HTTP 1.1, isso aqui até poderia ser configurado também, tá? O status code e a mensagem do status, né? Tipo, 200 ok, vamos dar um exemplo. Se o body tiver diferente de brancos, qual é o content type, o length do content, né? Extra headers, se tiver novos cabeçalhos, né? Aqui, para quem não conhece Delphi, isso aqui é o enter, né? O enter e o retorno, né? É obrigado a dar, inclusive na hora que monta aqui a estrutura do cabeçalho de requisição é dessa forma, né? Então, por isso tem esses 13 e 10 aqui. O body e envia o retorno e fecha o socket. Então, é basicamente dessa forma que ele está fazendo, né? Ó.
Aqui seria onde eu trataria a minha rota. Poderia criar headers, se eu quisesse, headers adicionais, e montar a minha resposta, né? Então, seria mais ou menos isso. Obviamente, isso aqui vai estar abstraído, né? Isso aqui está fixo agora, né? Isso aqui vai virar rotas dinâmicas depois. Então, a ideia do Security Request Validator é isso, para validar requisições. A minha ideia é ter um Security Authentication, vou criar um cara focado em autenticação para já deixar várias coisas prontas, para o desenvolvedor não ficar se preocupando ali com o negócio de token e tal, né? Ter que desenvolver do zero. O que mais que eu pretendo desenvolver? A questão dos erros, né? Os erros eu já comecei a colocar alguns aqui, os que eu usei, mas eu vou criar uma classe de exceções já com todos os erros prontos. Então a pessoa não precisa ficar lembrando qual é o código e tal, é só chamar a exceção, que a exceção vai, né? Bad request, forbidden, enfim, assim vai, né? Chamar o nome da exceção, já vai retornar com o código correto, tá? Então acho que é isso, galera. O que eu tinha para mostrar seria basicamente isso. O formato que eu estou desenvolvendo é um formato que eu não gosto muito na questão de como declarar as coisas, porque no meu dia a dia, quem me conhece, eu desenvolvo tudo em português, né? Eu não costumo usar inglês. Também na forma como declaro as variáveis, quando é variáveis assim de parâmetros de função, eu também não declaro dessa forma, né? Eu uso o nome direto, sem o A na frente. E quando é variáveis locais, eu uso com L na frente, não uso assim como tá dessa forma também, tá? Por que que eu tô falando disso? Porque quem conhece Delphi, Free Pascal, etc., o pessoal do Pascal, acho que isso vem do Pascal, tem muito costume de desenvolver dessa forma. Então, tipo, tudo que é variável de parâmetro vai um A na frente, né? Que até hoje nunca parei para pesquisar por que que é assim, mas enfim. Quando é uma private é um F. Quando é variável local é o próprio nome do que é aquilo, né? Que não tem nenhuma aqui, ó, headers, né? Então é dessa forma que o pessoal faz. Como é um componente que eu estou disponibilizando para a comunidade, eu vou desenvolver dentro, digamos, de uma de um padrão mais global de desenvolvimento, vamos assim dizer, né? Para ter uma padronização de forma universal, tá? Então aqui eu vou estar trabalhando também o nome dos procedimentos em inglês e tal. Bom, galera, eu acho que o que eu tinha para falar hoje era isso. O vídeo é um pouquinho mais curto, né? E caso você queira participar, né, queira dar sugestão, ajudar aí no desenvolvimento, estamos abertos aí. É só ir lá, né? as- Como é que é? Fazer um fork lá do, do projeto e tocar a ficha, né? E vamos conversando. Então é isso aí, valeu, até a próxima, fui.